Ô, Arcuri, daqui a pouco a gente vai voltar a falar de Max Verstappen, a gente já tá se encaminhando pro final, mas antes de Max Verstappen, porque tem uma dinâmica pra você aqui relacionado ao tetracampeão mundial, a gente vai falar de outro multicampeão, um cara que dá muita repercussão aqui também, principalmente quando o Thiago tá no programa, que é Lewis Hamilton, Sir Lewis Hamilton. Hamilton teve um bom aproveitamento no período de pré-temporada, nos testes do Bahrein, enfim. Existia uma expectativa muito grande em relação ao carro da Ferrari combinar com o seu estilo de pilotagem, mas no GP do Japão ele voltou a reclamar. Reclamou do carro, reclamou... na verdade, ele teve problemas mecânicos com o carro que, segundo ele, impactaram no seu desempenho, impactaram no seu ritmo de corrida. Você acha, Arcuri, que o Hamilton, de fato, com esse novo regulamento, sem o efeito solo para atrapalhar, você acha que ele vai conseguir ter um bom desempenho em 2026 ou a gente já está caminhando para uma reta final de carreira, para uma despedida dele na Ferrari e também na Fórmula 1? Bom, vamos lá. Primeiro que ele não é que ele não se adaptou ao efeito solo. Foi a Mercedes que partiu por um conceito errado e ele não conseguiu extrair nada disso. Porque não adianta, você pode ser o melhor piloto do mundo. Se você não tiver um carro que empurre, você não vai conseguir ser campeão. Isso vale para qualquer pessoa. Você pode colocar o piloto que você quiser aqui, ele não vai conseguir ser campeão sozinho. Ponto. Então, não acho que seja um problema de adaptação ao efeito solo, mas foi um problema que a Mercedes não conseguiu tirar o melhor. E ano passado a Ferrari, era um carro que era bom, mas era bom onde queria. Então ficava difícil mesmo. E agora, esse ano eu acho que é o ano da carreira dele no sentido de se ele vai terminar ou não. Porque é o seguinte, a velocidade está lá. A velocidade está lá. Ele continua rápido. O problema é que quanto mais velho você fica, menos tolerante a situações ruins você fica. Você começa a desanimar. E aquela recuperação que você tem da força da jovialidade para te fazer sobrepujar e vencer, com 40 anos você não tem mais. Entendeu? Ou tem pouco. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, sim, eu já vejo o Lewis Hamilton numa fase final de carreira. Tô dizendo que ele vai aposentar esse ano? Não. Eu acho que ele ainda vai tentar. Ele tem velocidade, ele consegue ainda. Mas eu acho que cada corrida que ele menos consegue, fica mais longe da vitória, cada corrida que passa, que ele não vence, mais longe ele vai ficando e mais perto da aposentadoria ele vai ficando. Ele só vai, vamos dizer assim, desaposentar, de certa forma, se aparecer a motivação da vitória. Aí, se ele ficar aí, se ele tiver na briga pelo título, é uma outra história, ele vai continuar. Eu vou dar um bom exemplo para vocês entenderem que eu não estou errado. É um desconhecido chamado Tom Brady, que com 40 e tantos anos estava ganhando Super Bowl. Entendeu? Exatamente. E só que depois de 2 anos que ele não foi bem, já chegou a hora de parar. E, de fato, o último ano dele foi bem mequetrefe. Entendeu? Mas por quê? Porque tá nessa mesma continuação. Você estando forte, chegando 40 anos, você, psicologicamente, lembra do psicológico? Psicologicamente e disputando o título, você vai continuar forte nisso. O problema é que se você, dessa época da vida, você cai, você tende a não recuperar. E é o que eu tô vendo hoje do Hamilton, mas ainda precisamos ter certezas se ele vai ficar nessa ou não. Só sei que se não melhorar nos próximos 1 ou 2 anos, aí realmente ele aposenta. Tá aí. Ana Maria Rocha, você que é uma fã ferrenha de Sir Lewis Hamilton. E aí, concorda com Arcuri? Acha que tá muito mais relacionado à idade, né, que de certa forma prejudica o bom desempenho de um piloto a longo prazo, ou deficiência técnica, deficiência relacionada à adaptação com o carro? Eu acho que um pouco dos dois. Principalmente nesse momento agora, assim, na primeira corrida ele foi super bem, falou e tal, ficou bem, se sentiu, eu acho que, bem ali correndo. Aí já nas outras duas já ficou aquela coisa de, precisa ajustar, não tá legal, assim, né? Eu queria que ele corresse até eu conseguir em Interlagos, mas eu tenho que ter essa esperança ainda de ver ele correr em Interlagos. Mas eu ainda fico receosa em questão disso, assim, de
ele começa a ir bem 2, 3 corridas, fica feliz, com gás de estar ali. Aí depois das próximas 2 outras corridas, ele já vai mal. Aí ele já não consegue mais ter aquele gás para poder continuar. É uma coisa que eu fico pensando sobre isso, se ele realmente vai querer continuar esse ano. Esse ano eu sei que sim, né? Mas eu falo a partir do ano que vem. Dependendo como que for esse ano, eu acho que não tenho muita esperança de que ele vai querer continuar assim. Apesar que ele fala que só vai parar de correr na Fórmula 1 quando tiver uma corrida na África, né? Mas a gente sabe que isso é impossível. Mas eu tenho esperança, ao mesmo tempo que eu tenho esperança dele continuar ali, ganhando, fazendo o seu, tentando também, porque a gente percebe que ele tenta, né? Ele tenta ganhar, ele tenta continuar, mas eu também não tenho esperança em relação que ele possa falar assim, não, já deu. Já não é mais meu ano, já não tô bem com o carro, não condiz com o engenheiro, com a competição, com o regulamento. Eu acho que isso pode levar tudo para um conjunto de coisas que pode definir o futuro dele ainda. Não sei se esse ano, mas talvez no próximo. Mas eu fico triste, né? Porque Pois é. torcedora pelo Hamilton, assim, né? Inclusive, você citou aí, né, um grande prêmio no continente africano. Ô, dona Fia, tá na hora, hein? Tá na hora. Kyalami tá aí. África do Sul, Joanesburgo. É um autódromo extremamente tradicional, que inclusive já recebeu vários grandes prêmios, né? Desde os anos 60 até meados dos anos 80. Então, tá na hora, viu, dona Fia?